Fala, rapaziada, de boa? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como fazer o seu time usar IA de verdade. Começando pelos líderes e não por um treinamento, não por ferramenta, é realmente como que a gente faz isso top-down. O vídeo vai ser essa comparação entre fazer a adoção de ferramentas de IA na sua empresa, seja ela fazendo um treinamento ou como que a gente chama por fé, que é basicamente comprei uma ferramenta, fiz um treinamento lá e eu tô acreditando muito que todo mundo vai usar. Ou por exemplo, de fato, tá? E a gente vai pontuar o porquê realmente, por exemplo, acaba sendo bem melhor, tá? Então, como que funciona cada um deles, né? Então, por treinamento, basicamente, você comprou alguma ferramenta, ou alguma ferramenta já vem com o seu Microsoft Office, ou com o seu Google Workspace da vida, assim, né? Você fala, não, tem, essa ferramenta é mó legal, paguei para todo mundo, contratei um cara para dar treinamento, e tá falando, pessoal, usem aí, né? Então tem ferramenta, o treinamento, às vezes isso nem existe, né? Só pagou a ferramenta mesmo. Então, ferramenta, treinamento e depois pedir para usarem. Cara, pode dar certo isso? Pode dar certo. Às vezes é um treinamento tão bom que a sua liderança entende de fato como usar e passar ali para baixo. Pode não ser um treinamento tão bom, e aí você meio que criou uma massa de dinheiro que você está torrando ali e ninguém sabe ao certo como usar de fato, entendeu? Porque o que acontece no final das contas, isso daqui é muito complexo. E tá genérico pedir para usarem, mas poderia ser terem projetos, terem objetivos, metas a serem cumpridas de uso de IA, assim. Mas acaba sendo complexo, sabe? Porque no final das contas é uma tecnologia que saiu recentemente, que ninguém tá super acostumado a usar. Então, putz, imagina num time de vendas, quem que vai saber melhor cada um dos processos de venda, o que dá para usar, o que não dá para usar de pitch, o que faz mais sentido colocar em algum ponto, não faz sentido colocar em outro ponto. No final vai ser a liderança de vendas, vai ser o diretor, vai ser o gerente, porque essas são as pessoas que conhecem muito mais como vender do que o vendedor. A mesma coisa para o time de CX, a mesma coisa para o desenvolvedor. O desenvolvedor que acabou de se formar ali, putz, ele deve ter usado bastante na faculdade? Deve ter usado bastante na faculdade. Mas ele não sabe até que ponto ele tem liberdade para fazer alguma coisa, ele não sabe exatamente quais são os contras de usar IA, então tem um receio maior, ao invés de, putz, vou usar tudo aqui, aí dá um problema que a IA criou um código meio estranho, e aí o chefe já dá uma paulada nele, sabe? Então é muito difícil isso daqui funcionar. Normalmente o que acaba acontecendo é isso tudo daqui gerar uma falsa impressão. Então isso daqui normalmente vai gerar uma falsa impressão de que está funcionando de fato, sabe? Porque você está pagando a ferramenta, você fez treinamento, mas no final das contas ali no dia a dia, ninguém está usando para valer, sabe? Porque está todo mundo perdido ali na empresa em qual que é o uso que deveria ter de fato, sabe? Diferentemente, quando a gente está falando de fazer essa adoção, por exemplo, o que a gente está falando? A gente está falando que o líder vai usar, o próprio líder vai mostrar o valor, isso daqui vão gerar bons exemplos, pessoas vão tentar replicar, e no final você vai estar criando uma cultura de fato. Boa, gente. 30 segundinhos rapidinho aqui. Só vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal. O canal é novo, a gente tá subindo mais ou menos um vídeo por semana, mas a gente quer subir para 2, 3 ou 4, quem sabe. E o mais importante é que vocês comentem pra gente conseguir, cara, meio que construir junto esse canal. Coloquem comentário do que vocês acharem do vídeo, o que a gente pode mudar, quando que vocês preferem que a gente poste, sugestão do que a gente pode fazer, coisas que a gente pode ajudar vocês nos vídeos. Então, mano, por favor aí, ajuda pra caramba, gente. Valeu. Então, quando a gente vê esse modo de adoção, cara, parece fazer muito mais sentido. Porque tá aqui o CTO, CEO e diretores ali se forçando a usar ferramentas, entendendo como cada uma delas funciona, o que é importante ou não para o negócio
da sua empresa de fato, e eventualmente algum desses líderes vai conseguir mostrar um tipo de valor. Então, putz, cara, isso daqui a gente conseguiu o CTO, né, falando, né, pô, antes isso daqui demorava 3 meses pra gente desenvolver, consegui desenvolver aqui rapidinho em 1 semana. Putz, o CEO já vai ficar, putz, como assim? Isso demorou 1 semana? O cara de vendas vai ficar, pô, se o cara conseguiu fazer algo que antes ele fazia em 3 semanas, será que não vai ter algo para eu usar também? Não é possível que isso não vai se enquadrar de alguma maneira. E aí os outros vão começar a buscar maneiras de como implementar isso. Eventualmente, cara, usando em reunião, usando em projetos, a gente vai ter esses bons exemplos e as pessoas vão querer replicar aquilo. Pô, se eu, como desenvolvedor, tô vendo o meu CTO usando um monte de ferramenta, isso gerando um monte de valor para a empresa, vendo os projetos que estão nascendo, o quão mais rápido a gente está conseguindo desenvolver por conta desses projetos que o CTO fez. Pô, eu vou querer usar também, eu vou querer replicar isso. Eu vou tentar achar as maneiras de como usar isso de certa maneira, que faça sentido para um projeto específico ou no meu dia a dia de fato. Então, no final das contas, a gente está falando de uma cultura de como usar a IA e não ser mais uma ferramenta. Então, acho que essa é uma diferença muito grande quando a gente vê essas duas maneiras de implementar a IA na sua empresa, né? Então, aqui você está gerando uma falsa impressão de que as pessoas estão usando e que você está revolucionando a sua empresa, e aqui, de fato, você está gerando uma cultura, sabe? De, tipo, as pessoas se sentirem à vontade, quererem, fazerem questão de usar a IA, e a ferramenta em si, ou os treinamentos, são só algo secundário. Pô, aqui pode rolar treinamento, aqui você pode pagar ferramenta para todo mundo. Mas o importante é essa cascata no final das contas, sabe? De, tipo, o funcionário ver que toda a liderança está realmente se importando para isso, usando de fato, gerando valor, e que se eu fizer isso, pô, vai ser muito mais fácil o meu trabalho e vai gerar muito mais valor para a empresa no final das contas. Então, acho que o vídeo era essencialmente sobre isso, o que a gente acredita sobre a adoção de IA em empresas. Fiquem à vontade para mostrarem as suas opiniões aqui, perguntar para a gente como que vocês podem fazer na sua empresa. A gente quer trocar ideia com vocês mesmo, ou até mesmo dar sugestões de outras maneiras que vocês conseguirem implementar na sua empresa, ou qualquer sugestão. Valeu aí.